Guerreira Fartano, estamos aqui para resolver as questões de direito penal. Demos aquela resolvida rápida no dia da prova para te dar uma confortável, ficar mais confortável, pelo menos ter uma ideia de como foi, beleza? Prova não foi fácil, prova foi difícil. Algumas questões vieram fáceis, tranquilas de algumas matérias específicas, mas no geral a média vai cair bastante, a média vai cair. Então se você está com uma média mais ou menos ali marrom, já espera alguma coisa, com uma anulação aqui, você pode entrar. Já se prepara para o físico. Estou te dando o toque, beleza? Soltamos aquele gabarito rápido, inicial, provisório. Caso eu ache alguma coisa aqui diferente, a gente vai comentar, beleza? Para preparar você para o recurso, sair no gabarito oficial, a gente prepara o recurso. Até a própria banca erra de vez em quando. Então a gente pode mandar um gabarito que não vá de acordo com a banca, ok? Primeira, conflitos aparentes de normas penais podem ser solucionados com base no princípio da consunção ou absorção. De acordo com esse princípio, quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, aplica-se a norma mais abrangente. Por exemplo, no caso da prática do crime de falsificação de documento para a prática de crime de estelionato, sem mais potencialidade lesiva, este absorve aquele. Questão correta, aqui ele colocou até uma parte da súmula 17 do STJ, sem mais potencialidade lesiva, senão não era absorvido. Rogério Greco chama isso aqui de antefato impunível, coloca no livro dele antefato impunível. Então aqui é absorção. Só um detalhezinho aqui, colocar os princípios, olha que legal. Não sei se você já viu por aí, mas saiu da minha cabeça, pode ser que alguém já tenha feito. Conflitos aparentes de normas. Quais são os princípios? Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Tá aí os 4, tá decorado. Só lembrar da palavra pesca. Olha que beleza. Aqui é só no bizu. Vamos à próxima. A próxima tem os detalhes aqui que eu vou comentar. Configura-se o crime continuado, seja no caso de crime culposo, seja no caso de crime tentado ou no de consumado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, consideradas então as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Essa parte final aí, fala do crime continuado, é o que vem na lei. É o que está lá no artigo 71. Beleza? Está igualzinho. O que a gente vai comentar aqui? A prima facie no domingo à noite, o que a gente entendeu que ela queria falar? Configura-se o crime continuado. Primeiro, crime culposo. Em relação ao crime culposo. Em relação ao culposo, tem que pensar o seguinte: não é pacífico na doutrina que cabe crime continuado. Não é pacífico. Não é. O CAPES entende que cabe. Vamos à próxima etapa. Vamos entender que caiba, que a banca entenda assim. Crime tentado. Cabe tentativa de crime continuado? Não cabe. Tentativa de crime continuado não cabe. Esse foi o entendimento inicial. Mas, lendo um pouquinho melhor, falei com o professor de português, aí tem que chegar nessa hora aqui, o professor tem que ajudar. Ele não está falando realmente que é tentativa de crime continuado, mas ele fala que configura-se o crime continuado que venha de crimes culposos, crimes tentados ou consumados. Então, se a interpretação for essa, vamos pensar um exemplo de crime continuado. 155, 155, 155. A pessoa pratica vários furtos. Por uma ficção jurídica, considera-se um crime só, crime continuado. Crime continuado. Cabe tentativa aqui? Não. No crime continuado não cabe tentativa. Mas será que eu posso criar um crime continuado com tentativas de furto? Aí a doutrina entende que sim. Que com tentativas de furto eu posso criar um crime continuado. Se a interpretação for esta, questão correta. Beleza? Se a interpretação for esta, questão correta. Vou deixar ela como correta. Vou até mandar trocar o gabarito. Vou deixar ela como correta. Eu acho que é o melhor entendimento. Próxima questão. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o sistema brasileiro adota a teoria monista ou igualitária, mas de forma temperada, pois estabelece graus de participação do agente de acordo com sua culpabilidade, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória, configurada quando 2 ou mais pessoas produzem um evento típico de modo independente uma das outras. Questão incorreta, errada, tá errada. Só um detalhezinho que ela errou aqui. Quando ela fala inclusive,
Ela vem com o conceito de teoria monista, artigo 29 e parágrafos do Código Penal, beleza. Teoria monista temperada, lá no 29 fala da participação, ok? Só que ele fala assim, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória. Na autoria colateral ou acessória, não existe o liame subjetivo entre os agentes. Se não existe o liame subjetivo entre agentes, não há falar em concurso de pessoas. Não há falar em concurso de agentes, beleza? Então a questão quando fala inclusive em relação à autoria colateral, não é concurso de pessoas, ela está errando, ok? Questão incorreta. Próximo. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente previsto em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência da norma excepcional temporária, que as caracteriza como crime. Errado, errado. O princípio da anterioridade fala que a lei tem que ser anterior à conduta, e não a conduta anterior à lei. A lei que tem que ser anterior à conduta, beleza? Estão totalmente incorretos, isso aqui não tinha nem o que falar, beleza? Próximo. Última questão de direito penal. Será submetido ao Código Penal brasileiro o agente, brasileiro ou não, que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública, estando a seu serviço, ou crime contra o patrimônio ou fé pública da União, de empresa pública ou de sociedade de economia mista. A circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada ou de se encontrar extinta a punibilidade, será irrelevante para a responsabilização penal do agente no Brasil. Questão correta. Quem não olhou com calma errou a questão. A questão traz hipóteses do artigo 7º do Código Penal, artigo 7º, inciso 1º. Isso aqui foi muito falado em sala de aula, gente. Extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Professor, mas eu vi o senhor falar que a conduta tem que ser ilícita no outro país. Esses requisitos são para extraterritorialidade condicionada do inciso 2º. O inciso 1º não depende de nenhuma condição do outro país. Ah, é lícita lá. Não, lá não tem problema. Se for lícita lá, se tiver extinta a punibilidade, beleza, vai ser punido, vai ser responsabilizado de acordo com a lei penal brasileira. Beleza? Questão corretíssima, muito bem elaborada, por sinal. Com isso termina as questões de direito penal. Colocamos a nossa face na web com o gabarito que a gente mesmo fez no domingão, beleza? Caso venha alguma coisa diferente na hora no CESP, normal, a gente entra com recurso. Um abraço a todos, força, até o próximo concurso.